E as pessoas procuram cartomante, vidente, joga carta para mim que eu preciso saber o que vai ser do meu futuro. Você não precisa disso, Deus já está falando para você. Eu sei o plano que eu tenho para você. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou cuidando do teu futuro. Só que a gente tem dificuldade porque a gente só enxerga o hoje. Deus está falando para você, não chore pelo hoje. Eu estou olhando o teu amanhã. Tem coisa que não deu certo porque Deus não permitiu que desse certo. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Assim diz o texto: porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Minha versão diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e espereis. Há um outro texto, e procure aí para mim. Eu acho muito bonito os pastores que têm todos os versículos na cabeça. Essa não é a minha habilidade. Que Jesus diz aos discípulos assim: o que eu faço agora, você não entende, mas vai entender depois. Esse texto de Jeremias, ele está falando dentro de um contexto onde o povo estava escravo. E eu posso colocar o tema: eu sei os planos que eu tenho para você. Olha para quem está do seu lado aí e fala isso para ele. Deus sabe o plano que tem para você. Falei para ele. Deus sabe. O povo estava escravo no Egito. E quando eles estavam escravos, preste atenção, se perde a esperança. Uma das primeiras coisas que acontece quando nós estamos em situações difíceis é achar que nunca mais a gente vai sair dela. Uma das situações que acontece quando estamos vivendo um tempo bem complicado é ter dificuldade de entender que aquilo pode passar rápido. O povo de Israel, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E de fato, ele levantava um clamor a Deus. Agora imagina você estar vivendo ali mais de 400 anos, você vivendo escravizado, sem ter esperança. Parecer que nada vai mudar. E quem sabe, eu já quero parafrasear, trazer aqui para nós aqui. Quem sabe você chegou hoje aqui mais ou menos assim. Estou meio que perdendo a esperança. Eu não sei o que vou fazer. Quem sabe você está preocupado hoje? Quem sabe você está numa semana preocupado? Eu não sei. Eu não sei se eu mudo, eu não sei se eu não mudo. Não sei se eu saio do estado de Massachusetts, se for para outro. Não sei se eu mudo de casa. Não sei se eu volto para o meu país. E diante disso você fica vivendo e parece que a resposta demora a chegar. E o interessante desse texto é que nós temos dificuldades. Foi rápido, Deus abençoe. Nós temos dificuldades de entender que Deus controla a nossa vida. Porque desde que nós nascemos, a gente tem o entendimento que tudo está no meu controle. E é natural. Tudo está no meu controle. Talvez você, pai de família, sofre um pouco porque está tudo no teu controle. Então a responsabilidade é tua. E você se culpa com isso. A gente foi ensinado assim. É natural que isso aconteça. A gente tem dificuldade de deixar que Deus guie o nosso futuro.
A gente sabe até o dia de amanhã. Quem sabe amanhã você sabe o que vai acontecer. Ou você se programou daqui uma semana. Mas normalmente, se eu perguntar para você, e se não der certo esse teu plano, o que vai ser? Aí a gente tem dificuldade, porque a gente planeja alguma coisa dentro daquilo que a gente tem. Ontem eu tive o privilégio de fazer um outro casamento. Cadê a Luana? Está aqui. E eu tive ali na casa que ela fez o casamento, e a Dona Vera, uma anfitriã muito gentil, já está aqui há mais de 24 anos. E eu sempre faço uma pergunta: está tudo bem aqui? Ela falou: tá. Tem vontade de voltar para o Brasil? Normalmente, não vejo a hora. Ela disse assim: Deus me livre. Estou muito bem aqui. Aí eu conversando com ela, isso lógico, ela vai para o Brasil várias vezes ao ano, e a gente fica pensando, eu voltei para casa, eu fico olhando, a gente como pastor, a gente tem a grata satisfação de ouvir muitas histórias, e cada um tem uma história, cada um vive aqui de uma maneira. Mas certo é que a gente programa a nossa vida dentro da perspectiva do que eu entendo que é o melhor para nós. Mas chega uma hora que mesmo você programando, parece que sai fora daquilo que você programou. E quem sabe para você hoje, você entrou aqui essa noite, a esperança está quase definhando. Você está prestes a tomar uma decisão. E quem sabe o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: muda. Quero falar isso aqui para a igreja, porque tem alguém precisando ouvir isso. Porque exatamente você pode estar tomando uma decisão que não está nos planos de Deus. E aqui eu quero que você entenda que o melhor plano nem sempre é o que você faz. O melhor plano é o que Deus tem para você. É natural a gente fazer os nossos planos, e faça-os com convicção. Sente que a família traça os seus planos, mas não esqueça que acima de tudo ainda existe um Deus no céu que tem o melhor plano para a tua vida. Então não tome uma decisão agora. Aí vem esse texto dentro do contexto que estava acontecendo em Israel, e ele vem dizendo de uma maneira tão gloriosa: eu sei os planos que eu tenho para vocês. E isso é muito bom quando a gente sabe que Deus tem um plano para nós. Você já parou para pensar isso? Eu quero te dizer isso: Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a tua vida. Você crê nisso? Deus tem um plano para você. E Deus, ele traz para Ele as nossas dúvidas. Ele diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Aí você pode perguntar assim: mas quais são os seus planos, Deus? Qual é o seu plano que o Senhor tem para mim? E Ele continua te respondendo: fique em paz. O plano que eu tenho para você é um plano de paz. O plano que eu tenho para você é um plano bom. O plano que eu tenho para você é um plano que vai te trazer alegria novamente, vai te trazer esperança. Põe o texto aí para mim novamente, aí, por favor. Põe o texto aí para mim, meninos. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Tem essa versão que fala pensamentos, tem uma outra versão que fala planos. Agora olha só, pensamentos. Já parou para pensar dentro dessa interpretação de pensamento? O que é pensar? É você parar e meditar em alguma situação. O que você está fazendo? Eu estou pensando sobre isso. Agora imagina Deus no céu, no trono dele, olhando para você e pensando sobre você. E aí está aí você aqui todo preocupado: meu Deus, o que vai ser? E Deus está falando: te calme, eu estou no controle, acalma, eu estou cuidando de você, fica tranquilo, eu sei os planos que eu tenho para você, é um plano de paz e não de mal. Então fica tranquilo, o que Deus tem para você é algo que você nunca imaginou. Fala amém.
Quero trazer essa mensagem de esperança para o teu coração aqui hoje. Quem sabe você veio hoje desesperançado. O que vai ser do meu futuro? O que vai ser? E as pessoas procuram cartomante, vidente, joga a carta para mim que eu preciso saber o que vai ser do meu futuro. Você não precisa disso, Deus já está falando para você. Eu sei o plano que eu tenho para você. Eu sei. Aí paralelamente tem um texto de Jesus dizendo para os discípulos: o que eu faço agora você não entende. E tem coisas que estão acontecendo na tua vida que você não está entendendo. Você estava bem até agora. As coisas começaram a ficarem estranhas. Por que será que de repente a nossa vida, você está bem e de repente a vida parece que dá uma balançada? Por que será que parece que de repente as coisas saem do eixo, saem do rumo? Por que será que a gente traça um caminho e de repente as coisas estão indo bem, estão indo caminhando e de repente dá uma turbulência? Você já parou para pensar? Está indo tudo bem, de repente parece que muda tudo. Você dorme empregado e acorda desempregado. Você dorme com tudo bem e acorda tudo mal. Aí você diz assim: por que isso aconteceu? Eu faço tudo certinho. Eu estou fazendo tudo em ordem, eu me programo para tudo, por que isso aconteceu? Entenda que os planos de Deus para a tua vida vai além daquilo que você tem pensando em você. Você tem pensado em você, os planos de Deus estão acima, e os planos dele são muito melhores do que os teus. Os planos deles estão muito além dos teus. Mas eu preciso entender, eu preciso compreender. Vamos lá, criançada, quem for para sair, sai logo. Se for para tirar as crianças, tira antes da mensagem. Se for para tirar, tira antes da mensagem. Eu sei os planos que eu tenho com vocês. Planos de paz e não de mal. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender. E quem sabe exatamente com você hoje aqui está acontecendo coisas aí que você não está entendendo. Está acontecendo coisas que você não está compreendendo por que está acontecendo isso. Mas chegou a hora de você aprender a confiar. Chegou a hora de você entender que os planos de Deus estão além dos teus planos. Deus te trouxe hoje aqui para você acalmar o teu coração e falar: fica calmo, fica tranquilo. Deus está cuidando de todas as coisas. Você programa lá na frente e de repente as coisas, quando Deus quer que aconteça, acontece da noite para o dia. Você crê nisso ou não? Quando é para acontecer, acontece, irmão. Tem gente que está procurando uma esposa há 30 anos e não achou. Pablo veio 2 vezes e achou. Agora, eu vou colocar a culpa no que está procurando? Não tem culpado. O importante é, te calme. Quando é para acontecer, vai acontecer. Agora continua caminhando, não deixa de caminhar. Não deixa de acreditar que existe o Deus que pode cuidar de você. Imagina um povo sofrendo ali, sem ter esperança nenhuma. Aí de repente sai alguém usado por Deus e diz assim: calma. Eu sei o plano que eu tenho para vocês. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou cuidando do teu futuro. Só que a gente tem dificuldade porque a gente só enxerga o hoje. Deus está falando para você: não chore pelo hoje. Eu estou olhando o teu amanhã. Tem coisa que não deu certo porque Deus não permitiu que desse certo. A gente só olha para a porta aberta. Mas existe um Deus também da porta fechada. Porta fechada é sinônimo que Deus está te guardando. Quem sabe essa porta fechou. Preste atenção. Quem sabe essa porta fechou porque Deus está te protegendo do amanhã. Só que você não entende, você não está vendo, você não compreende o todo. Porque nós somos limitados, nós só enxergamos um passo.
Mas o que eu vou fazer se eu não estou entendendo? Escuta essa mensagem. O que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Isso vai passar. Só não murmura, só não se lamente, apenas confie em Deus. A única coisa que o Senhor quer é que a gente confie nele. Confia nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Fique em paz em nome de Jesus. Para de perder sono, para de... O que eu vou fazer agora? Calma. Deus está no controle ainda da tua vida, Pibi. Deus está no controle da tua história. Deus está no controle do teu serviço. Deus está no controle da tua família. Não se esqueça que é Deus quem dá a última palavra. Você já ouviu falar isso? Deus é o Deus que dá a última palavra. E por que você está se apegando na palavra de que não vai dar certo? Por quê? Porque você está se apegando, não, a porta fechou. Posso te falar uma coisa? Seja doido, irmão. A porta fechou, fala assim, graças a Deus. Dê graças a Deus. Ah, aquele contrato não deu certo, graças a Deus. Aí você olha para a tua situação, você está perdendo, você está mal, é tudo aquilo ali que estava com você, só que Deus está olhando para você, falando, calma, eu fechei, calma, sou eu que fechei, calma, porque eu já estou olhando lá na frente, calma, estou controlando a tua história, calma. Deus trouxe você aqui para alimentar a tua alma e dizer, calma, eu, Senhor, sei, os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro. Para te dar um futuro. O plano de Deus é para te dar futuro. Quem sabe os teus planos só vai te levar até amanhã. Os planos de Deus são eternos para você. Descansa, pai, mãe, tua família. Pastor, estou orando primeiro os meus filhos, estou orando pela minha filha. Deus está no controle. A gente se preocupa com os nossos filhos crescendo. As meninas aqui que estão indo para a fase adulta, como é que vai ser? Como é que vai ser? Irmão, e depois que você tem filho, a preocupação é para o resto da vida. Já começa assim, está solteiro, está com uma certa idade, você não vai casar não? Aí resolve casar. Ah, casou? Casei. Quando vem o filho? E aí fica essa cobrança. Quando vem o filho? Aí vem o filho, aí vem outra cobrança. Quando vem um próximo, que um só é pouco. Aí vamos supor que vem uma menina, vem um menino e um menino, sempre vai ter alguém, mas está faltando uma menininha aí. Aí para essa cobrança, os meninos crescem, aí começou de novo, preocupação, enquanto a gente está controlando, está tudo bem, aí vai crescendo, aí você já comeu Deus, já prepara, Senhor, quem é Oh Jesus, os meninos que vai chegar lá em casa, que Deus mandou lá, que encontrou a esposa na minha casa, o sangue de Jesus tem poder, me ajuda. E as meninas, como é que vai ser? Os meninos, preparar uma boa esposa. Preocupação. Só que a gente precisa entender uma coisa. Se você estiver, preste atenção nisso, pai e mãe. Se você está nos caminhos do Senhor, se você crê nessa palavra, se você crê no que está aqui, já deu tudo certo. Deus está cuidando de você e Deus está cuidando da tua família. Deus tem um futuro lindo para os teus filhos. Cadê os papais? Fala amém. Deus tem um futuro lindo para os teus filhos. Já está tudo pronto para eles em nome de Jesus. Eu sei o plano que eu tenho para vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um futuro e uma esperança. Então saia daqui hoje revigorado no Senhor, sabendo que Deus está cuidando de você. Quem sabe você não está entendendo por que está acontecendo isso. Calma, Deus está no controle. Deus está no controle da tua existência. Não tome nenhuma decisão precipitada. Calma. Como é bom, a Bíblia diz que quando a esperança demora, apodrece os ossos, mas a esperança chegada, ela é revigorante. Sei que ela deve contar o testemunho, mas tem uma irmã aqui, que já está aqui um bom tempo, e veio para cá como todos vocês, casou, veio com toda a família, tirou o documento, mas sempre a preocupação, eu preciso ser cidadã, preciso, porque assim que acontecer isso, passo para os meus pais, e eles vão ficar alegres,
injeção de idade, poder voltar ao Brasil. Quantos anos esperando isso? E quando foi na sexta-feira, lá foi a Ariane fazer a prova dela. E temos uma nova cidadã americana aqui. Quanto tempo passou? Quantas esperanças quase não viu o que ia acontecer? Quantas informações não vai dar, não deu? Quantas coisas, quem sabe, passou? Irmão, é um texto que eu gosto muito. E eu penso assim, Deus coloca a gente na prova, Deus coloca a gente num deserto para nos ensinar, mas a hora que Deus quer mudar, Ele muda. Eu estava vendo hoje de manhã, um jogador da seleção brasileira foi cortado, esqueci o nome dele. Wesley. Roberta, foi cortado. Mas o que me chamou a atenção foi o outro que foi convocado, que não sei quem foi. Estava num casamento celebrando, já não estava nem aí mais, não ia mais mesmo. E o povo doido atrás dele. Quando ele acorda, um monte de telefone chamado da CBF. O que é isso? Vem o mais rápido possível. Você é o novo convocado da seleção. Sabe o que eu aprendo aqui? Viva a tua vida. Na hora certa, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Ah, pastor, então quer dizer que Deus fez aquilo? Não, por favor, eu não estou espiritualizando isso não. Eu estou querendo dizer assim, quando Deus tem para acontecer, acontece. Apenas continue caminhando, apenas continue confiando em Deus. Não deixa de confiar em Deus. Faça os seus planos, faça o melhor aqui. Mas assim que terminar os teus planos, fala, Senhor, está aqui os meus planos, é esse aqui, ó. Estou pensando nesse aqui, estou pensando nesse aqui, estou pensando nesse aqui. Aí você fecha, dobra o papel. Eu falo assim, Senhor, mas eu sei que teus planos são melhores do que os meus. Confie no que Deus tem para você, igreja. Confie no que Deus tem para a tua casa, para a tua família. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua semana, eu não sei como é que está você de trabalho, eu não sei como é que está a questão de saúde, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que Deus está no controle da tua história. Deus está no controle da tua história. Não saiu um pingo fora do controle. Por mais que você pense assim, puxa, e agora complicou? Não complicou. Isso faz parte do que Deus tem para você. Apenas confie. Feche os olhos. Tem um parque aqui que os meninos vão sempre. 6 bandeiras. Fala isso em inglês aí. E dizem que tem um brinquedo lá. Diz que é muito difícil. Tem um jovem aqui, não vou falar para questão de ética, que toda vez vai, o pessoal olha para ele, pensa que está dormindo, não, desmaiou mesmo. Mas tem gente que vai, levanta as mãos, já viu? Levanta as mãos. Aí tem gente que até vai, fechando o olho. Agora imagine você numa montanha russa com o olho fechado. Você só vai sentir sensação, não é? O olho fechado, montanha russa, você só vai sentir sensação. Por que você não abre o olho? Você já está lá em cima. Se cair com o olho aberto e fechado, já foi. Então o que eu quero dizer? Abra o olho. Aproveite. Você já subiu mesmo. Você já está lá em cima. Lembro que eu saltei de paraquedas há uns 2 anos atrás, lá no Brasil. E aí quando chegamos lá no local para aqueles aviãozinhos que só misericórdia, parece de papel. Entramos lá. E ele parece que vai pegando assim. E vai subindo, vai subindo. E você bem, de boa. E o bichinho vai subindo. Chegou lá em cima. A hora que você olha. Irmão. Ou você aceita. Não dá. Eu não sei. Voltar não. Não, eu... Aí todo mundo pulando. Aí ele falou, vem na porta. Põe os 2 pés assim. Aí eu não fui sozinho, né? Lógico. Aí o rapaz falou assim, fica tranquilo. Olha que consolo. Fica tranquilo, que eu vou guiar tudo aqui. Ô irmão.
de costa. E aí eu só vi, fechou o olho? Não, se fosse para morrer, eu morri de olho aberto. Curta. O que eu quero dizer com isso? Viva o melhor que Deus tem para você. Abra, você já não entrou na montanha-russa? Você já não está lá no carrinho? Para que fechar o olho? Viva com alegria. Viva o que Deus deu para você. Celebre com alegria. O Senhor dizendo, eu sei o que eu tenho para você. Então não se preocupe. Vá, confia em Deus de olho aberto, irmão. No caso do olho fechado, Deus me leva para onde for. Estou lá no avião, a mesma coisa. E agora estou aqui no avião, o rapaz falando, confia. Só deixa. É isso aí, irmão. Você já recebeu Jesus, já aceitou Jesus como Salvador, você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Jesus está falando igual o rapaz falou lá comigo. Descansa. Aí você pensa que foi eu que me joguei? Não. Ele mesmo que se jogou. E aquele vento, eu de olho aberto, aquele vento, aí veio a calmaria, que na hora que abre os paraquedas, aí fica tudo calmo e você fica vendo tudo aquilo. Não permita que o medo roube a esperança que Deus tem para a tua vida. Não permita que o medo roube a confiança que Deus tem para você. Por favor, eu não sei como é que você chegou hoje aqui, mas não fique com medo do futuro. Deus está cuidando de você. Não fica com medo do que vai acontecer. Apenas creia. Deus está cuidando da tua história. Você sabe, irmão, você tem me acompanhado aqui. Você sabe aquilo que eu creio na Bíblia. Você sabe aquilo que eu creio do Evangelho. Mas eu não posso dizer para você. Pode confiar. Vale a pena. Deus não vai te desamparar. Pastor, e agora o que vai ser? Fica tranquilo. Como que fica tranquilo? Deus está cuidando de todas, nos mínimos detalhes. Deus está cuidando. Sabe aquela coisa assim, Deus sabe até a cor que você gosta. Já viu falar isso? Lembro-me que quando fui casar, sempre na mesma luta, há 26 anos atrás, minha esposa chegou e disse assim para mim, meu sonho é passar a lua de mel em Fortaleza. Quem conhece Fortaleza aqui? Pensa num lugar bonito, mas caro, naquela época ainda. Aí eu falei, meu bem, é teu sonho? Eu falei, continua sonhando, Deus é poderoso. Uma das poucas vezes que eu trabalhei registrado, tinha um dinheiro lá que o governo deposita, que quando você sai do serviço, só que você não tem acesso a esse dinheiro. Estava no período do casamento, preste atenção. Período que nós casamos em... Que mês nós casamos, meu amor? Só para ver se você lembra. Não, eu lembro, só para ter certeza. Nós casamos no dia 3 de junho. Então guarda essa data, junho, e guarda maio. Aí ela falou, quero ir para Fortaleza. Tudo bem, não vai dar, vamos orar. E casando, e vamos casar, e aquele gasto. E só para você ter ideia, no nosso casamento tinha mais ou menos 800 pessoas. E foi aquela época que o pastor falou assim, irmãos, terminou o casamento, ele falou assim, e os noivos estarão recebendo os cumprimentos na avenida tal e tal e tal e tal. E povo para comer uma bênção. Pastor, o senhor gastou tudo isso? Nem R$1. Graças a Deus, tinha um sogro abençoado. Graças a Deus, meu sogro, meu segundo pai, irmão Abel. Vamos lá, quer ir para Fortaleza? Aí, do nada, eu fui no banco. E um banco, eu acho, a Caixa Econômica. E eu tinha ganhado um cartão cidadão. Você já viu esse cartão cidadão? Eu não sei para que aquilo. Ganhei aquilo. Eu não sei o que fui fazer no banco. Aí eu vi alguém colocando um cartão cidadão no caixa eletrônico. Aí eu tenho um aqui. Eu vou lá ver. Quando eu coloco, tá lá, na época, vamos falar assim, estava R$1.200 lá. Eu falei, não. Tirei, coloquei de novo. Chamei o gerente, o rapaz estava aqui, esse dinheiro é meu. Ele falou, é seu. Eu falei, se é meu, eu vou pegar. Ele falou, não, vai conversar com o gerente. No outro dia, eu fui conversar com o gerente. Aí eu liguei para ela, falei, meu amor, sabe, a época de casamento, tudo é muito, você gasta muito. Meu amor, eu fui no banco ali, do nada apareceu um dinheiro, adivinha quanto que tem? Ela falou, R$50. Eu falei, não vai mais. 120. Quando eu falei para ela que era 1.000 e pouco, a coitada do outro lado falou, meu Deus, tá ok, o dinheiro tá lá. Fui conversar com o gerente. Falei, ô senhor gerente, eu vim ver esse dinheiro aqui, está lá na minha conta, nesse cartão aqui. Ele olhou lá, esse dinheiro é meu? Ele falou, é seu. Falei, então quero tirar.
falou, mas você só pode tirar esse dinheiro no mês do teu aniversário. Eu ia casar em que mês? Junho. Nós estávamos em maio. Que mês que é o meu aniversário? Maio. Me dá o dinheiro. Vamos para Fortaleza agora. Quando foi ver, era quase R$2.000. Já não dá. Aí conversando com um dos padrinhos nossos, contamos esse milagre para ele. Ele falou, não, agora fica fácil. Pode dar esse dinheiro e o restante que sobrar nós vamos dar. Olha que bênção. Fomos para Fortaleza. Era na época que voar Natan, eles colocavam, não sei se você lembra disso, ele colocava um tapete vermelho. Irmão, teve uma época que voar era uma coisa. Ele jogava um tapete. Eu com a minha esposinha chegando, um rapaz todo de cap ali, olhando para mim, dizendo, seja bem-vindo. Eu falei, eu estou bem-vindo mesmo. Entramos, passamos uma semana lá, para a glória de Deus, foi muito bom, era o sonho dela. Mas o que eu quero dizer para você? Você percebeu? Eu estava pensando naquele dinheiro. Aí por que eu não fui buscar aquilo atrás? Eu quero que você entenda que tem coisas que Deus esconde de você no hoje para te dar amanhã. Tem coisas que Deus faz você não lembrar hoje para te dar amanhã. A única coisa que Ele quer é que você confie nele. Eu não sei se você tem planos e sonhos aqui. Quem tem ainda planos e sonhos aqui? Levante a mão. Ficamos de pé. Ficamos de pé. Você crê que Deus ainda pode realizar sonhos? Você crê? Você crê? Você vê que eu creio num Deus que pode realizar sonhos. Qual é o teu sonho aqui essa noite? Com muito carinho e cuidado, olha para quem aí, dos irmãos que está do seu lado. Fala para ele que está precisando ouvir isso. Ela está precisando ouvir. Fala, calma. Deus não saiu do controle da tua história. Fala aí para ele. Deus não saiu do controle da tua história. God is in control of your life. You believe in your God. You believe in Jesus. Jesus are having her hand and power. Oh, desculpa, irmãos. Jesus tem um poder em suas mãos. Tenho que traduzir para vocês não estão entendendo. Confie nele. Ele está cuidando de todas as coisas. Vai dar tudo certo, Juninho. Vai dar tudo certo, Duda. Vai dar tudo certo, Bia. Vai dar tudo certo, Geraldo. Vai dar tudo certo, Fernando. Vai dar tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Vai dar tudo certo, Ezequiel. Deus está no controle, Felipe. Vai dar tudo certo. Acalma o coração. Deus está no controle da tua história. Não saiu um segundo do controle de Deus. Saia daqui hoje sabendo, eu tenho um Deus que está no controle da minha vida. Segurei na mão de quem está ao seu lado, por favor. Deixa eu orar por você. Segurei. Segurou? Feche os teus olhos, por favor. Senhor Jesus, eu quero orar pelos teus filhos que aqui estão. A tua palavra, Senhor, foi direcionada esta noite, literalmente aqui em cima do púlpito para a tua igreja. E como eu sempre tenho falado, Senhor, eu quero ser fiel ao que o Senhor tem para falar com a igreja. Que essa palavra encontre um coração fértil, que receba esta palavra. Deus, se houver porventura alguém preocupado, a esperança diminuindo, que esta noite ele e ela saia daqui revigorada, crendo que o Senhor está no controle da vida dela, que o Senhor está no controle da vida dele. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem os planos na nossa vida, e é o Senhor quem cuida do nosso futuro. Quem sabe nós não estamos entendendo o que está acontecendo agora, mas o Senhor já está lá no futuro, com tudo pronto, só esperando o teu filho e a tua filha chegar lá.
Senhor, nós vamos tomar posse desta palavra aqui esta noite. Nós vamos levar para o nosso coração, crendo que nada mudou, tudo está no controle, porque o Senhor tem o melhor para a tua igreja, tem o melhor para cada família que aqui está. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero te agradecer você que ficou conosco até agora. E que essa mensagem ministrada, ela sirva como uma semente a ser germinada no teu coração. Não esqueça que os planos de Deus são maiores do que os teus. E você que ouviu essa mensagem e de alguma maneira o Espírito Santo falou com você e você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, entre aqui em contato conosco no inbox daqui mesmo do YouTube. Nós vamos estar orando por você. Deixa teu nome aqui. Nós vamos estar orando por você, pela tua casa e pela tua família. Que Deus te abençoe e que você saiba de uma vez que é Deus quem escreve a sua história. Fica com Deus.